Olá, galera do 8º ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências. Nós vamos continuar com o plano de estudos tutorados do nosso PET, volume 6. Iniciando a semana 2 com o tema circuitos elétricos, e esse conteúdo você encontra das páginas 32 a 35 do PET, volume 6. Então vamos falar sobre circuitos elétricos. Os circuitos elétricos estão presentes em muitos objetos, tais como componentes eletrônicos de celulares e computadores, alguns brinquedos, no controle remoto da televisão, em eletrodomésticos, nas instalações elétricas da nossa residência, do trabalho e da escola. Em um circuito elétrico, a corrente elétrica é mantida por um gerador e passa pelos componentes do circuito e coloca o equipamento em funcionamento. Então, aqui nós temos o gerador, né, representado por uma bateria, e a energia gerada por ele é conduzida através do circuito elétrico, fazendo com que os componentes funcionem. Os circuitos mais simples são formados por um conjunto de componentes. Nós vamos conhecer quais são. O primeiro componente que nós vamos conhecer é o gerador. É o dispositivo capaz de manter a tensão elétrica entre os dois pontos, né, o polo positivo e o negativo, e permite a produção da corrente elétrica, da energia que vai circular pelo circuito. Exemplo de gerador são pilhas e baterias. Condutores. Os condutores são fios ou cabos que permitem o deslocamento dos elétrons, né, através do circuito e a conexão de todas as partes que compõem o circuito elétrico. Os fios são de cobre, um metal altamente condutor, ou seja, que conduz a energia elétrica, que permite a passagem dessa corrente, né? E são recobertos por um material isolante, são materiais que não permitem a passagem da corrente elétrica. Normalmente, plástico, né, o que permite o seu manuseio e utilização segura. Caso o isolamento seja rompido, podemos levar uma forte descarga elétrica se estiver passando uma corrente elétrica ali pelo fio. Os fios são influenciados por dois fatores. Pelo comprimento, quanto maior o comprimento, maior é a resistência elétrica do fio. E pelo diâmetro, quanto maior o diâmetro, menor é a sua resistência elétrica. Lembrando que a resistência elétrica, alguns materiais, eles oferecem uma resistência à passagem dos elétrons, né, à passagem dessa energia. Então, eles são materiais que oferecem uma maior resistência, que possuem uma maior resistência elétrica. Fios compridos, né, vão apresentar uma maior resistência à passagem dessa energia elétrica. Já fios com maior diâmetro oferecem uma menor resistência à passagem dessa energia. Resistor. O resistor é o componente que controla a intensidade da corrente elétrica que passa no circuito. O filamento presente no interior das lâmpadas incandescentes, por exemplo, é um tipo de resistor. Uma outra curiosidade, os resistores, eles, dentre outras funções, também convertem a energia elétrica em energia térmica. Então, é por isso que a lâmpada ela aquece, né? Ela gera calor quando ligada, e o chuveiro elétrico também. São os resistores, né, que aquecem a água e fazem com que o chuveiro, né, funcione, o chuveiro elétrico funcione. A resistência elétrica é a capacidade que um material tem de se opor à passagem da corrente elétrica, oferecendo uma dificuldade a isso. Assim, quanto maior for a resistência elétrica, maior será a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Mesmo os metais, que são bons condutores elétricos, oferecem uma certa resistência à passagem da corrente. É o que nós vimos, né? Dependendo dos fios, se forem fios muito compridos, eles vão oferecer uma maior resistência à passagem da energia. A resistência elétrica depende de três fatores: do seu comprimento, do diâmetro e do material que é feito. Alguns materiais são melhores condutores elétricos e outros já são materiais que não permitem a passagem, né, dessa corrente, são materiais isolantes. Interruptor ou chave é um outro componente do circuito, né, e é um dispositivo que abre ou fecha o circuito, admitindo ou não a passagem da corrente por ele. Nas figuras ao lado estão representados circuitos elétricos simples, ambos formados por uma pilha, 3 pedaços de fio condutor, uma lâmpada e uma chave ou interruptor, né? Quando todos os componentes estão conectados e a chave fechada, dizemos que o circuito está fechado, ou seja,
permite a passagem da corrente elétrica. Porém, se um dos componentes não estiver conectado ou se a chave estiver aberta, dizemos que o circuito está aberto, pois não permite a passagem da corrente elétrica. Os elétrons que passam pela lâmpada não são gastos ou consumidos por ela, eles apenas perdem parte de sua energia e quando eles passam pela pilha, recuperam a energia e continuam circulando pelos fios até a pilha se esgotar e não puder mais renovar essa energia perdida. Iniciando as atividades da semana 2, PET volume 6, atividade 1. Faça um desenho esquemático comparando o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com um que está ligado a um gerador. Então, nessa primeira imagem, nós temos elétrons livres, né, se deslocando em todas as direções, em várias direções. Isso significa que não há um gerador de energia, né, aqui exercendo uma diferença de potencial, né, com um polo positivo e o outro negativo. Já nessa segunda imagem, há uma diferença de potencial, né, há um gerador criando essa diferença de potencial, então os elétrons eles estão se deslocando todos em uma mesma direção, em um único sentido, né? Então, os elétrons que têm carga elétrica negativa estão sendo atraídos para o polo positivo lá do gerador, né? Então, aqui é o movimento dos elétrons com presença de um gerador de energia e aqui o movimento dos elétrons sem a diferença de potencial, sem a presença de um gerador. Então, essas duas imagens representam, né, e exemplificam bem o que está sendo pedido aqui na atividade 1 e com base nisso, né, e nos conhecimentos de vocês, vocês vão elaborar um esquema, né, um desenho esquemático mostrando, né, a diferença entre a direção, entre o movimento dos elétrons com presença de um gerador e na ausência de um gerador. Atividade 2. Como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? Justifique. Os fios devem ser curtos, né, pois quanto maior o comprimento, maior é a sua resistência elétrica, e também devem ter um diâmetro maior, pois quanto maior o diâmetro, menor é a sua resistência elétrica. Além disso, devem ser feitos de um material condutor. Então, como nós vimos, a resistência elétrica ela depende de alguns fatores, né, como comprimento, diâmetro e material do que o corpo, né, que vai conduzir a energia ali, é feito. Atividade 3. Dínamos de bicicleta usados para acender o farol são geradores de pequeno porte que convertem um tipo de energia em eletricidade. Explique como os dínamos funcionam e qual tipo de energia é convertida em eletricidade. Então, aqui nós temos uma imagem de um dínamo instalado junto à roda de uma bicicleta, né? E aqui nós temos um fio condutor levando ao farol. Nessa imagem nós temos os detalhes, né, do interior desse dínamo. Então, nós vamos entender como ele funciona. O dínamo é constituído por um ímã fixo em um eixo móvel e próximo a esse eixo existe uma bobina, né, que é um fio condutor enrolado, constituindo um conjunto de espirais. Não existe contato físico entre o ímã e a bobina. No caso do dínamo de bicicleta, o movimento de rotação da roda ou da correia é transferido para o eixo do dínamo. Então, conforme a roda gira, né, ele faz com que esse eixo gire também e logo o ímã, né, que está preso, que está fixo a este eixo, também vai girar. Então, o movimento de rotação do ímã gera energia através do seu campo eletromagnético, que é captado pela bobina e conduzido até o farol. Ele é um gerador de eletricidade, né, que transforma a energia mecânica, né, que é a energia produzida pela roda, né, ao girar, e é convertida em energia elétrica, fazendo com que o farol, a lâmpada aqui, né, funcione. Atividade 4. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, fez as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então, cada um desses desenhos, né, representados aqui pelos números, representam um tipo de ligação diferente que o estudante fez. Então, ele fez 7 tipos de ligações diferentes. Analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu e justifique sua resposta. Para a gente conseguir analisar cada caso,
Nós vamos identificar aqui as partes da lâmpada, né? Nós temos o bulbo, que é feito de vidro. Lá dentro nós temos o resistor, né? Como nós vimos. E aqui tem a rosca e o terminal da lâmpada. Tanto a rosca quanto o terminal têm que estar conectados ao circuito, certo? Então, no caso 1, nós temos aqui a lâmpada, né? Uma extremidade do fio está conectada à rosca, a outra extremidade do fio está conectada ao outro polo, né? Da fonte aqui, da pilha, e o terminal da lâmpada também está conectado diretamente à pilha. Então, nós temos aqui um circuito, né, funcionando corretamente, então essa lâmpada ela vai acender. No caso 2, nós temos a lâmpada, né, o fio conectado à rosca, o terminal conectado à bateria, ok? Só que a outra extremidade do fio não está conectada diretamente ao outro polo, né, dessa fonte, dessa pilha. Está conectado fora, então aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. No caso 3, nós temos a lâmpada, né? Então, o terminal conectado à bateria, a rosca conectada ao fio e a outra extremidade conectada ao outro polo da bateria, né? Da pilha. Então, vai funcionar. O caso 3 vai funcionar. No caso 4, aqui a gente pode ver, né, diretamente que não vai funcionar, porque o terminal ele não está conectado a nenhum dos polos, né? Ele está conectado à base aqui da pilha, então nada a ver, não vai funcionar. No caso 5, nós temos o fio ligado, né, conectado aqui ao bulbo, né, a parte de vidro, então também não vai funcionar, ele tem que estar conectado aqui à rosca, então não vai funcionar. No caso 6, nós temos aqui o fio conectado à rosca da lâmpada, mas o terminal ele não está conectado à fonte, né, à pilha, então também não vai funcionar. E aqui no caso 7, nós temos a rosca, né, que está em contato com a pilha. O fio, uma das extremidades do fio está ligado diretamente no terminal e a outra extremidade está ligado ao outro polo. Então, aqui vai funcionar também. Então, nos casos 1, 3 e 7, a lâmpada acenderá, pois somente nesses casos, tanto a base, né, o terminal, quanto a rosca da lâmpada estão devidamente conectados aos polos, né, da pilha através do fio condutor. Então, nos casos 1, 3 e 7, a lâmpada vai acender. Nos demais, não. Atividade 5. Explique com suas palavras o que é resistência elétrica. Nós podemos definir resistência elétrica como a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. A resistência elétrica de um corpo depende de 3 fatores: do comprimento, do diâmetro, né, do fio e do material que é feito. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET volume 6. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu receba as atividades de vocês e consiga registrar a participação. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau!